Fala, meus queridos artistas, como é que vocês estão? Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu me chamo Jamile Naider e você está aqui no canal Desenhos Realistas Sketch Art. Nesse vídeo aqui, eu quero falar a respeito sobre o valor tonal, degradê, luz e sombra. Como é que você pode utilizar essa ferramenta tão importante para melhorar a sua percepção aí de sombreamento no desenho realista. Há alguns anos atrás, eu soltei um vídeo aqui no canal ensinando, falando sobre luz e sombra, tanto na prática quanto na parte teórica, tá? Então, se você é novo aqui no canal, eu recomendo muito você assistir esse vídeo. Eu vou estar deixando nos cards, na descrição desse vídeo e também fixado no comentário aí, só para você não ter a desculpa de falar que não assistiu, porque esse vídeo vai ser muito fundamental para você entender esse assunto que eu vou falar aqui hoje, que é sobre os valores tonais, sobre degradê, luz e sombra, certo? Então, esse vídeo ajudou muitas pessoas de maneira muito simplificada a entender como que esses elementos da luz e da sombra se relacionam entre si, formando então essa possibilidade de criar essa ilusão realista no desenho. Então, vamos começar falando da escala tonal. Para que serve, né? O que é essa escala tonal? Galera, eu vou disponibilizar essa reguinha aqui para vocês, para download, e um documento para vocês estudarem também, tá? Ó, este documento aqui, onde eu falo sobre o valor tonal. E aqui tá o significado, tá? Eu vou ler aqui para vocês rapidinho. Os valores tonais do desenho realista são as variações entre o claro e escuro, sendo o principal elemento utilizado na representação de luz e sombra. Eles são fundamentais para gerar o efeito de volume nos objetos, e sem eles não seria possível representar a tridimensionalidade nos desenhos. Então aqui está a escala tonal de 0 a 10, aqui na folha, ó, tem também representando deste lado de 0 a 10 todas as variações de cinza, tá? Que você pode encontrar aí numa foto preto e branco ou no desenho, certo? Então, você pode utilizar essa ferramenta para você melhorar a sua percepção. Se você tem muita dificuldade em separar a luz, a sombra, você faz aquele desenho muito chapado, é ideal que você utilize essa ferramenta aqui para você desenvolver a sua percepção entre a luz e a sombra, porque são variações, e você produzindo essas variações, você consegue dar o que? O efeito de tridimensionalidade em seu trabalho, certo? Então vamos lá, eu tô com esse exemplo aqui desse busto, né, busto blocado. E por que é busto blocado, né? Porque ele tá bem cru, né? Você vê que ele não teve essa separação, quer dizer, não teve o sombreamento homogêneo dele, ele tá todo separado, tá? Então, nessa separação, você consegue enxergar que cada quadradinho tem um valor tonal, certo? E isso daqui lembra bastante o exercício lá do Charles Bargue. Quem tá acompanhando o canal aí, viu que o Charles Bargue, ele cria rosto, né, as partes do corpo através desse método de blocagem. E o método de blocagem, pessoal, ele não só serve para você encaixar as partes do corpo, mas também para você identificar aonde tem luz e aonde tem sombra. E essa reguinha aqui, pessoal, é uma ferramenta básica que você precisa para você saber identificar e encaixar, né, em uma posição aqui onde que está a tonalidade de cinza presente na sua referência. Por exemplo, aqui nesse busto blocado, né, a gente tem a parte mais clara aqui, que é onde tá batendo a luz. A luz tá batendo de frente de rosto dele, tá? Então, aonde tem volume é onde vai ser mais claro. Então, por exemplo, aqui na parte da testa, eu tenho uma tonalidade que se encaixa aqui na parte clara, tá? Entre 1 a 3, tá? Ou posso usar o do 0 também, mas o 0 eu já falei que é em caso assim de preservar mesmo a questão aí do papel, um brilho muito intenso. Por exemplo, aqui nessa parte aqui a gente poderia até utilizar um 0, tá? Mas mesmo assim, às vezes a gente desenhando, a gente dá uma sombreada bem de leve ali, tá? Então não se deixe se enganar. Por isso que é importante você sempre prestar atenção e estudar, tá? Estudar e praticar também. Então aqui na lateral aqui deste rosto de frente, temos a tonalidade média também. Olha só,
né, que vai encaixando aqui na parte do rosto. E na lateral, bem aqui na lateral mesmo, a gente tem a parte que se encaixa aqui no escuro, tá? Então, fazendo esse exercício aqui, pessoal, você já consegue identificar quais lápis que você tem que utilizar também. Agora sim, chegou o momento aqui da gente falar a respeito sobre as graduações do lápis. Eu nunca fiz um vídeo aqui no canal falando só sobre as graduações de lápis, pessoal, porque eu nunca achei muito necessário. Só que com o tempo que a gente vai evoluindo, vai estudando e vai aprendendo, a gente vai vendo que tudo tem uma ligação, né? Tudo tem uma influência. E essa questão da graduação do lápis também tem essa influência aqui na escala tonal, né? E que você pode utilizar isso ao seu favor para você aprender. Porque às vezes eu ensino uma técnica que entre duas pessoas ali, uma não vai entender, né? E a outra vai entender. Então, eu explicando uma técnica, a mesma técnica, só de maneira diferente, a outra pessoa vai entender também. Ela pode entender também, como ela não pode entender. Por isso que eu falo, estude tanto comigo, né, que eu sou professora aqui, como com outros professores também, que explica da maneira deles. Então, galera, falando a respeito dos lápis, existe uma grande variação de graduações, né, de 0 a 100, né, vamos dizer 50 tonalidades aí de lápis, tá? Então, eu aqui ensino você a utilizar o básico e o necessário. Você não precisa ter aí de 100 graduações de lápis para você produzir um desenho. Não precisa, tá? O básico que você tem aí, que eu recomendo, que eu utilizo também nos meus trabalhos, é do HB até o 6B, tá? Entre o HB e o 6B, eu tenho 2B e 4B. Esses, para mim, são os lápis necessários, suficientes para você criar um desenho realista e muito bem feito. E ainda assim, pessoal, o 6B eu só uso em último caso mesmo de preto absoluto, né? Que eu quero ali fazer mais rápido, com mais intensidade, eu utilizo o 6B. Mas normalmente o HB, 2B e 4B já é suficiente para você realizar essas graduações. Então, eu posso encaixar o HB aqui na parte clara, né? O 2B aqui no médio e escuro com o 4B e também o 6B aqui. Tá bom, Naider, mas como é que eu produzo esses outros efeitos aqui? Simples, pessoal, controlando o peso da sua mão, tá? Eu sempre falei aqui, o segredo de você fazer um degradê perfeito é controlando o peso da sua mão. Você aproveitar o máximo que o seu lápis pode te oferecer, tá? A questão da ponta do lápis também influencia. Tá? Quanto mais fina, mais ela vai penetrar no papel. Também mais difícil de controlar. Quanto mais redonda ela tiver, menos ela vai penetrar no papel. Assim fica mais difícil também de você fazer um preenchimento homogêneo ali completo, tá? Então, são vários detalhezinhos que viram uma técnica que ajuda você a se desenvolver melhor no desenho. Agora, vamos falar na realidade, né, pessoal? Na parte prática, o que acontece? Aqui, esse exemplo aqui desse busto blocado é só um exemplo para simplificar o que eu estou explicando para vocês. Mas, na realidade, a gente sim faz essa separação pelo olhar, né? E, se possível, com lápis também, se você tiver muita dificuldade em fazer isso, tá? Mas, se você já tem uma compreensão mais fluida, já tem mais prática de fazer degradê, você não precisa fazer isso aqui, essa separação. Você já pode fazer um degradê direto, tá? Então, na realidade, a gente faz isso aqui, esse sombreamento homogêneo, tá? E como é que você pega isso daqui e faz essa blocagem aqui, se caso você tiver muita dificuldade de fazer? Deixa eu só pegar outro exemplo aqui, ó. Aonde eu fiz esses rabiscos, pessoal. Mas esse rabisco aqui é só de exemplo, tá? Você pode pegar um lápis aí, pegar sua referência, imagem de referência e separar aonde você percebe onde tem mais, onde é mais escuro, onde é mais claro, e separar em blocos, tá? No seu desenho também, para que na hora que você faça,
você só aplique aquela tonalidade, né? Por exemplo, aqui, ó, pode ser uma tonalidade do 8 a 9, então eu vou produzir aqui e vou fazer depois um efeito de degradê, fazendo todo aquele esquema que eu já ensinei aqui no canal, com esfuminho, com papel higiênico, em controlar o peso da mão, para você realizar essas passagens do escuro para o claro de maneira suave, tá? Então, galera, é muito estudo para vocês conseguirem fazer realismo aí bem feito, tá? Mas com isso você consegue causar a sensação de tridimensionalidade no desenho. Vocês podem pegar essa referência e treinar aí na casa de vocês, fazer a separação, que é fazer a blocagem da sombra e da luz, tá? Naider, isso vale também para objetos? Vale tanto para desenhar rosto, corpo, objeto, animal, tá? Aqui, ó, em questão de objetos, ó, estão vendo? Essa é a imagem original e aqui a imagem onde eu fiz a separação da onde está mais sombreado. Então, aqui, ó, eu separei o escuro, uma tonalidade média, tá? Aqui é a mesma coisa e aqui também. Dessa maneira fica até mais fácil de você encaixar o sombreamento. E é dessa maneira que vocês precisam fazer. Primeiramente, né, para resumir o que eu falei aqui nesse vídeo. A gente vai identificar a luz e a sombra. Por exemplo, neste rosto, a luz está de frente, aqui ela está de lateral. Mudando a posição da luz, muda os valores tonais também, tá? A escadinha aqui, né, essa reguinha, para você identificar aonde um sombreamento se encaixa, tá? Por exemplo, aqui o brilho da testa se encaixa entre 3 e 1, então eu vou tentar alcançar essa tonalidade com o quê? Com lápis HB. Então, eu vou pegar um lápis HB e vou controlar o peso da minha mão, praticando até chegar numa tonalidade próxima a isso aqui. Ah, eu vou mudar, fazer aqui uma parte escura, a mesma coisa, certo? Você vai identificando. Antes de você desenhar, você também pode fazer o sistema de blocagem, que é a separação. Por exemplo, né, você vai lá pegar a sua imagem de referência. Pegou a imagem de referência, tá? Por exemplo, aqui, ó. Aqui eu sei que começa uma sombra. Então, eu vou blocar essa parte de sombra aqui. Aqui já tô percebendo uma diferença de sombra, que tô achando que é um pouquinho mais leve essa sombra. Então, eu separo também, tá? Eu separo aqui, ó, eu vou blocando, ó. Se quiser fazer uma blocagem contínua também, ó, dá pra fazer. E eu vou separando. Aqui é a mesma coisa, na parte do olho também. É que essa referência, ela tá bem pequenininha, pessoal. Então, eu não vou conseguir fazer muita coisa. Mas o que vocês enxergarem e conseguirem fazer blocando, é legal pra percepção de vocês, tá? Aqui, ó, tem um claro, né? Aqui eu vejo que tem uma formação aqui, ó, na testa dele. Então, eu vou blocar aqui também, tá? Aqui, ó, mesma coisa. Você vai fazendo algumas formas geométricas, não importa, pessoal. O importante é você identificar aonde tá a luz e as sombras e as variações dos valores tonais, tá? Então, aqui já tenho, né, a elevação da testa, aqui a elevação da cabeça dele, tá? Aqui, ó, já começa mais um sombreamento, então já vou cortar aqui, tá? Na parte do queixo, a mesma coisa, muito brilho, a parte só de brilho aqui, ó, onde tem volume, tá? A parte do pescoço, né? Aqui onde tá o Adão dele aqui, ó, a gente separa também, certo? E aqui a gente vai fazendo essa separação e vai identificando aonde tem luz e onde tem sombra. A mesma coisa na parte de objeto, pessoal. Ai, tá tudo muito sombreado.
não tem problema, pessoal, é só pegar e rabiscar, ó, tá? Eu sei que aqui começa o sombreamento. Isso aqui é só para ajudar vocês a identificar a luz e a sombra e como encaixar eles, tá? Fazendo as variações tonais. Então, aqui, ó, eu tenho uma tonalidade média. Aqui já tem uma tonalidade escura. E aqui é claro, tá? Então, você vai vendo que essa regrinha aqui vai te ajudando a identificar melhor as tonalidades, certo? Aqui também, ó. Parece que é tudo a mesma coisa aqui, mas não é, tá? Existe uma leve pressão aqui de escuro, médio e claro, para causar o efeito, né, da circunferência aqui desse triângulo. Na parte do quadrado aqui já não tem nem o que fazer, né? A luz está vindo numa direção, então aqui ela tá fazendo sombra, aqui também tá fazendo uma sombra média, e aqui tá claro porque a luz tá batendo em cima, tá? Então, essa é a relação que vai formando aí a parte então, aí é a relação que vai formando essa parte dos valores tonais. Beleza, Naider? Agora eu quero praticar o degradê. Como é que eu faço esse degradê? Tá? Simples, pessoal. Simples. Tá? Vamos pegar aqui, então, os lápis que eu uso, que é entre o HB até o 6B, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó. Esse aqui é o HB, o 2B, 4B e, por último, o 6B. Aqui eu tenho, então, os meus valores tonais. Como que eu faço o degradê? Vamos voltar lá pro HB. E vamos fazer a ligação do HB com o 2B. Vou preenchendo. E de maneira que eu vou controlando o peso da minha mão, como eu vou fazer uma tonalidade um pouquinho mais escura, ó. Então, eu já começo a dar uma forçadinha a mais, ó, chegando na mesma tonalidade do 2B. Tá? Com o 2B, eu faço a mesma coisa. Começo ali do 2B. E começo a forçar pra chegar na tonalidade do 4B. E do 4B pro 6B a mesma coisa. Aqui é uma maneira bem rústica de treinar o degradê, tá, pessoal? Mas você pode vir com papel higiênico, né? Ou com um esfuminho bem limpo e fazer o quê? Suavizar ainda mais essa passagem, tá? No desenho, normalmente a gente refaz a camada. Então, você pode refazer a camada. Vamos lá, voltar pro 6B. Ó, já vou suavizando minha mão, fazendo um 4B ali. Do 4B, vamos fazer um 2B.
e depois o 2B com HB. E assim é a maneira mais clássica, mais rústica da gente fazer aí o nosso degradê de acordo, né, com os valores tonais. Pessoal, espero que vocês tenham absorvido bastante nessa aula, essa aula rápida e bem simplificada aqui sobre valores tonais, degradê, método de blocagem aí para separar a luz e a sombra. Não esquece de assistir o vídeo lá que eu falei para vocês assistir, que é um vídeo de complemento, onde eu explico sobre a luz e a sombra, se você ainda não assistiu, tá? Não esquece de me seguir nas redes vizinhas, que eu vou deixar aí no vídeo, de curtir e compartilhar, de comentar também nesse vídeo, tá bom? Salve esse vídeo aí para vocês assistirem mais outras vezes, caso vocês estudarem, tá? E não esquece que tudo isso aqui, ó, que eu fiz aqui, a gente fizemos nessa aula, vai estar disponível para vocês fazerem download e praticar aí no conforto de vocês, tá? E também tem o curso profissional de realismo, que não é meu, eu sou afiliada, tá? Mas que eu recomendo por confiança de ser um professor excelente no realismo, eu recomendo, eu vou deixar aí também fixado no comentário todos os cursos que eu recomendo, material e as imagens para download, certo? Um forte abraço e eu vejo vocês então no próximo vídeo.